Olá, estudante! Tudo bem? Professor Adrian Albert aqui, hoje trazendo essa videoaula um pouquinho diferente para você. Trago justamente a aplicação da inteligência artificial na vida do estudante. Enquanto professor, eu também sou estudante, estou estudando aí Ciências do Futuro, que é justamente uma graduação, ou um tecnólogo, melhor dizendo, onde forma justamente a consciência crítica, né, acerca das novas tecnologias que estão aí para utilizarmos, como a inteligência artificial, e analisarmos a tendência, né, disso para o futuro, né? Então, por isso, Ciências do Futuro eu faço na Unifatece, e é bem legal, bem interessante. Indico aí a Unifatece, não estou recebendo nada para falar disso, mas se você busca um EAD de qualidade, a Unifatece é a primeira que realmente está trazendo esse curso. Já sou um professor graduado na área da física e da matemática, sou um entusiasta aí da área da tecnologia, por isso eu decidi fazer esse curso e estou utilizando a inteligência artificial para justamente otimizar o meu tempo de estudo, porque vida de professor, pai, coisas a fazer, né, o tempo todo, e o tempo que eu tenho para estar me dedicando aos estudos, eu preciso otimizar esse tempo, e eu otimizo justamente utilizando inteligência artificial. Bom, como é que vai funcionar isso? Eu vou abrir aqui no notebook LM, vou ficar aqui no cantinho. Se houver necessidade de fazer alguma intervenção, já ouvi o material que ele trouxe justamente baseado na apostila da minha matéria, né? Quem gerou essa apostila foi o professor da matéria, tá? E o professor vai ser citado no decorrer aí do podcast. Se houver necessidade de fazer alguma intervenção, eu farei, mas eu já ouvi o material, ficou de excelente qualidade, muito fidedigno ao material, fidedigno aos vídeos das aulas do professor. Diga-se de passagem, eu não estou trazendo aqui simplesmente jogando um podcast que eu sequer o estudei. Não. Tá? Eu acredito que a nossa função não é ser sabichões, vomitadores de informação, mas sim ser curadores, fazer curadoria, né? Ser um curador do conhecimento que é otimizado tão velozmente pela inteligência artificial. Então, eu acredito fielmente que o meu trabalho aqui é justamente te ensinar enquanto professor de exatas, ou poderia ser qualquer outra matéria também, tá? Você, de repente, que está do outro lado, é um professor, uma professora, mas a intenção aqui é mostrar que o professor aqui, né, desse lado da telinha, quer te ensinar a ser um curador, uma curadora do conhecimento que a IA traz pra gente através de documentos que a gente tem que analisar, não é só confiar, acreditar no que ela está dizendo. Então, o trabalho de utilizar uma inteligência artificial, né, é trabalhoso, mas é otimizado, porque o tempo que eu teria para ler uma apostila aí de 60, 70, 80 páginas, que é o máximo que a minha graduação tem por módulo, eu não tenho esse tempo de ler uma apostila de 80 páginas, e não é só um módulo, né, acontece 2, 3 módulos de uma vez, né, então são muitas páginas em pouco tempo. Então eu vejo a videoaula, né, dou uma passada de vista na apostila, vou dando uma olhada que é uma leitura inspecional, né, vou inspecionando o que tem lá na leitura. Inclusive tem um livro ali que eu vou trazer depois, ele que é como aprendendo a ler, né? E aí, depois de ter esses conhecimentos prévios, né, sobre o conteúdo, eu gero justamente podcast, gero revisão, gero vídeo aula, no caso, utilizando o Notebook LM. Então vou abrir ele aqui, vou fazer alguns comentários sobre a minha formatação, né, do Notebook LM, vou soltar o podcast, se houver necessidade, farei alguma intervenção. Então vamos lá porque tá bem bacana esse material. Bom, estudantes, vou ficar aqui nesse cantinho. Desculpa, né, a bagunça aqui não tá tão bagunçada assim, mas vamos lá. Acho que você não vai se importar com isso, tá? Não se importe se parecer meio bagunçado aqui minha modesta biblioteca aqui, tá, gente? Então esse aqui é o notebook LM, tá? Eu não... tá o ponteiro aparecendo aqui. Tá aqui Ciência do Futuro, Unifateste, eu não tô estudando. O material que eu utilizei, ó, esse lado aqui ficam as fontes, tá? Já tem duas aqui, né? Já tem duas matérias que eu estudei, mas é esse bem aqui, ó. Fundamentos da Inteligência Artificial, Fundamentos da Inteligência Artificial, bem legal esse material, né? Então ele traz aqui as fontes, ficam desse lado aqui, dá para subir o PDF, tá? Aqui é o chat, né? No caso, o notebook LM, que é uma mistura, né? Gemini com a possibilidade de você subir materiais aqui e ele se ater a esses materiais, a não ser que aqui, ó, volto se eu olhar para cá para a esquerda novamente nas fontes, eu escolho alguma coisa da internet, aí ele vai buscar essa fonte lá da internet que eu coloquei aqui, mas nesse caso, como está aqui de 2 PDFs, agora selecionado, eu venho aqui, ó, seleciono somente o que eu quero, que ele se atenha, tudo que eu conversar aqui no meio, tá? Ele vai se basear justamente só na fonte, diferente aí do Gemini, né? Aqui dentro, tá? É um Gemini, só que diferente, né? Ele vai se ater somente a esse documento, ele não vai ficar viajando na maionese, por isso que o Notebook LM é tão utilizado para estudos, tá? Muito utilizado aí para os estudos e é bem interessante mesmo, tá? Deixa eu ver se o fone aqui tá ok. Tá. Aí, aqui desse lado, ó, você cria aqui justamente os resumos por áudio, apresentação, né? Apresentação, tipo, criar PowerPoint. Você cria um PowerPoint. Eu poderia fazer, já tenho, na verdade, eu tenho feito, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tenho feito o PowerPoint, deixa eu ver bem aqui. Esse aqui é o mapa mental, guia, flashcards. Será que é aqui esse aqui? Esse aqui é o vídeo. Esse aqui é o vídeo, ó, o vídeo que ele fez, ó, Fundamentos da IA. O vídeo que ele fez também vou estar subindo depois, ficou bem bacana. Aqui é o podcast. Aqui
um mapa mental. Olha só como ele abre esse mapa mental, fica bem, bem legal. Você clica, por exemplo, introdução à IA. Aí ele vem aqui, definição. Aí por definição, você clica aqui, simulação da inteligência humana, aprendizado e adaptação. E quando você clica, quero ver onde está isso no documento. Clica, ó, ele vai vir aqui, ó, e vai começar a fazer a busca no documento selecionado aqui para trazer justamente aqui, ó, a informação no material de estudo, a introdução, perdão, de inteligência artificial, né? Atua como alicerce para uma compreensão abrangente. Gente, eu sou disléxico e o notebook aqui ainda está longe. Sim, estou justificando um disléxico ler um texto assim, pá, é bem complicado porque as linhas parecem que meio que dançam assim na frente, mas tá dando certo, né? Então, olha só que maneiro a inteligência artificial nos ajuda a otimizar o tempo para aprender. Não é só mais rápido, mas é melhor e tendo dinamismo, né? Não é só uma folha em branco estática ali, sem graça, por assim dizer, porque tem hora que é sem graça mesmo, gente. Tem assuntos pesados, complicados, que a gente precisa de algo para chamar realmente a nossa atenção, que é para a gente conseguir fazer, né, acontecer. Mas tem uma apresentação aqui, ó, faz um flashcards, faz outro podcast que deu do outro material aqui que eu subi, tá? Tem um outro quiz aqui, eu acho que é esse aqui. É esse aqui. Ó, olha só, eu poderia, gravar uma videoaula para vocês para falar dos fundamentos da inteligência artificial. E eu posso, de fato, fazer isso porque é um material pago, né, da universidade que eu estou fazendo, e ele sim pegou por base justamente o material e está aqui, ó, a apresentação que eu posso trazer para vocês em um outro momento, fazer uma live, explicar, utilizando as minhas palavras, a minha maneira de ser, mas está baseado totalmente no material aí que o professor montou. Muito bom esse material aqui, bem, bem resumido, porque afinal de contas, o pessoal geralmente critica aí, o uso da inteligência artificial, mas quando foi mesmo que você, estudante, lembra de um assunto que foi te ensinado há 5 anos atrás, no dia 10 de março, há 2 anos atrás? Você muito provavelmente não lembra. O que você pode até lembrar dos conteúdos que mais chamaram atenção é justamente de trechos. Você não lembra da aula inteira. Você lembra dos trechos, e esses trechos funcionam como mapas mentais que você acessa aí, vai lá para a informação e você traz a informação e consegue conversar, citar, argumentar, né? A inteligência artificial nos ajuda justamente a otimizar esse tempo para que possamos absorver esses argumentos, analisar as proposições e misturar tudo isso em nosso ser e trazermos, né, com as nossas palavras, com a nossa maneira de ser, esses argumentos, essas ideias, essas propostas, né? Então, por isso que eu digo e repito, a nossa função é fazer curadoria através das IAs, né? Não deixar que elas falem sozinhas. Não, eu sou você é a cancela, você é a porta. Isso aqui pode passar, não, isso aqui não pode passar. Isso aqui está correto, não, isso aqui não está correto. Isso só é possível quando a gente estuda, né? Não é só dizer amém para tudo que a IA pode trazer, porque é uma máquina e pode sim ter devaneios, né? Mas o que nos interessa está É aqui, ó. isso, pessoal. Um abraço e até a próxima análise. Imagina só um Até a algoritmo. próxima análise, né? Vamos voltar para o início aqui. Deixa eu. Tem como baixar, compartilhar, renomear, né? Mas eu acredito que vocês estão ouvindo aí. Vão estar ouvindo. Não tem como eu ampliar, né? Mas deixa eu ver aqui se tem como ampliar, não. Esse formato aqui não tem como ampliar porque é um podcast, né? Então não há necessidade de ampliar, mas você pode baixar, compartilhar, renomear, excluir. E eu quero botar para rodar agora esses 12 minutos. Se houver necessidade, vamos pausar e fazer os devidos apontamentos. Mas vamos lá, vamos lá. Imagina só um algoritmo fazendo, sei lá, 1 milhão de microajustes por segundo. Ele analisa um dado, erra a previsão, engole aquele orgulho algorítmico, recalcula absolutamente toda a sua rota interna e tenta de novo. Uhum, o tempo todo. Exato, de forma ininterrupta, milhões de vezes, até conseguir diagnosticar lá no Vale do Silício. Isso significa que estamos guiados por Só rapidinho. Deu para perceber que deu um salto aí, né? Só disse justamente a localização que é no Vale do Silício, onde essas coisas acontecem, tá? Então, para você ver, tem problemas, tá? Mas esse aqui foi um dos poucos perceptíveis que deu realmente para pegar, e não foi no caso da estruturação, né, do podcast, mas o restante aí tá ótimo. Vamos lá. alguém que opera na fronteira mesmo, onde a matemática pura colide com o mundo real. Perfeito. Mas antes da gente avançar, tem uma distinção básica que a fonte traz logo de cara que é crucial. A diferença entre a IA fraca e a IA forte. Ah, sim, essa divisão limpa muito terreno. Né? Porque a IA fraca é essa que foca em tarefas específicas, tipo jogar xadrez ou reconhecer voz, que é o que a gente vive hoje. Já a IA forte, bom, ainda é aquela teórica, com consciência humana, coisa de ficção científica. Então, ok, vamos desempacotar isso. Bora, o que é fascinante aqui é que a evolução da inteligência artificial não foi tipo uma linha reta, sabe? A gente acha que tudo surgiu ontem, mas as teorias do Alan Turing e as perguntas sobre máquinas pensantes já estavam lá no século XX. Verdade, a matemática já estava desenhada. O que faltava era, a infraestrutura. Exatamente. O grande salto não aconteceu por mágica. Ele aconteceu pela disponibilidade colossal de dados que a gente gera hoje e pelo poder de processamento massivo. Aquelas placas de vídeo, né? As GPUs que finalmente conseguiram rodar esses cálculos todos. Isso. A teoria passou por um inverno rigoroso por décadas porque o hardware não aguentava. Hoje a gente tem a convergência. E o principal motor dessa convergência é o que a gente chama de machine learning, o aprendizado de máquina. Tá, a gente precisa entender o impacto disso na economia. Mas para isso, primeiro precisamos entender como a máquina realmente aprende, certo? Uhum.
A fonte detalha 3 caminhos primários para isso. O primeiro, e talvez o mais fácil da gente visualizar, é o aprendizado supervisionado. Ah, onde os dados já vêm rotulados. Exato. A máquina recebe o dado de entrada e a gente já diz para ela qual é a saída desejada. Usa, por exemplo, regressões lineares ou árvore de decisão. Peraí, então o aprendizado supervisionado é como um aluno estudando com o gabarito da prova ali do lado. Ele resolve, olha o gabarito, vê onde errou e ajusta. Olha só, fazendo uma intervenção aqui positiva, a voz masculina traz o que está no material, a voz feminina faz a vez de simplificar a ideia, sendo fiel ao que realmente o material traz. Então, você ouviu a voz masculina trazer um termo técnico, e aí você vê a apresentadora trazer algo para simplificar a ideia, sendo fiel ao realmente que o material vai nos trazer. Isso é magnífico, porque mesmo por mais que você não tenha interesse em saber como é a inteligência artificial e tal, mas você agora ouvindo isso, você expande o seu conhecimento, você abrange justamente mais ideias. Por quê? Porque a IA, ela não vai vomitar só informações, ela pode simplificar as informações para que todos possam entender. Continuando, vamos lá. Mas para isso, primeiro precisamos entender como a máquina realmente aprende, certo? Uhum. A fonte detalha 3 caminhos primários para isso. O primeiro, e talvez o mais fácil da gente visualizar, é o aprendizado supervisionado. Ah, onde os dados já vêm rotulados. Exato. A máquina recebe o dado de entrada e a gente já diz para ela qual é a saída desejada. Usa, por exemplo, regressões lineares ou árvore de decisão. Peraí, então o aprendizado supervisionado é como um aluno estudando com o gabarito da prova ali do lado. Ele resolve, olha o gabarito, vê onde errou e ajusta. É, a analogia é perfeita. Ele vai ajustando a fórmula até bater com a resposta certa. Mas nem sempre a gente tem esse gabarito. Pois é, e aí? Aí entra o aprendizado não supervisionado. Nesse caso, a gente joga um mar de dados não rotulados e o algoritmo que lute para achar os padrões sozinho. Nossa, é como soltar alguém em uma cidade estrangeira, sem mapa, sem celular, e pedir para essa pessoa encontrar os bairros parecidos só observando o movimento. É bem por aí. O algoritmo agrupa as coisas por similaridade. O material cita o agrupamento caminhos, que é muito usado para segmentar clientes, e o PCA, que ajuda a simplificar os dados sem perder a essência. Entendi. E tem um terceiro tipo que sempre me deixa impressionada, que é o aprendizado por reforço. Ah, o reforço é onde a mágica pesada acontece. É pura tentativa e erro num ambiente interativo, sempre baseado em recompensas e penalidades. Foi assim que o sistema AlphaGo aprendeu? Gente, então o aprendizado por reforço é tipo adestrar um cachorro com petiscos, só que com a máquina fazendo isso milhões de vezes, em velocidade absurda? Sim, e criando estratégias que os humanos nunca pensariam. Mas olha, tem um porém gigante em tudo isso. O lixo, né? Isso, o fator dados. Se a qualidade da informação for ruim, a máquina vai aprender errado. A fonte bate muito na tecla da engenharia de características. Então, me tira uma dúvida. Se a qualidade do dado é tão vital assim para não gerar um modelo inútil ou injusto, a maior parte do trabalho glamouroso com IA é, na verdade, uma grande faxina de dados. Com toda a certeza do mundo. O trabalho braçal de limpar inconsistências é o que dita o sucesso do projeto. A máquina não tem intuição para perceber um erro de digitação bizarro numa planilha. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque a gente já sabe como a máquina aprende e que os dados precisam estar limpos. Mas onde esse aprendizado mais cascudo, mais complexo acontece? O texto fala da estrutura inspirada na biologia humana, né? As famosas redes neurais artificiais e o deep learning. A ideia é mimetizar o nosso cérebro, de forma bem simplificada, claro. Usando aquelas camadas ocultas. Isso mesmo. Você tem a camada de entrada e a de saída, mas a mágica ocorre nas camadas ocultas. Vários neurônios artificiais processando pequenos pedaços de informação coletivamente. Uma camada vê bordas, a outra junta em formas e assim por diante. E como eles sabem se estão indo para o caminho certo? Usando um algoritmo brilhante chamado backpropagation. Ele ajusta os pesos das conexões sinápticas de trás para frente, minimizando o erro. Peraí, então o backpropagation é basicamente a máquina fazendo o que os humanos mais odeiam fazer? Tipo, admitir um erro terrível, recalcular toda a rota da vida e tentar de novo até acertar? É uma ótima forma de resumir. É uma humildade matemática implacável. E o impacto disso em coisas como visão computacional e processamento de linguagem natural é colossal. E o autor fala que isso tudo ficou muito mais acessível por causa das ferramentas práticas de hoje, certo? Muito mais. A dobradinha da linguagem Python, que é super intuitiva e tem bibliotecas vastas, com frameworks de ponta tipo TensorFlow, Keras e PyTorch. Nossa, e isso acelerou tudo de um jeito que a gente mal consegue acompanhar. Uhum. E se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê exatamente o que o professor Ibrahim quer dizer sobre economia exponencial. Porque não é só colocar um software para rodar mais rápido, né? É uma disrupção total dos modelos de negócios. Exato. A IA catalisa um crescimento que descola o sucesso financeiro do esforço físico proporcional. É a quebra do crescimento linear. Eu li no material exemplos incríveis na prática. Na saúde, com aqueles diagnósticos super precoces feitos a partir de imagens médicas. Sim, coisas que o olho mundo demoraria muito mais para notar. E tem finanças também, com a detecção de fraudes em milissegundos, avaliando milhares de variáveis, sem falar no e-commerce. A hiperpersonalização é assustadora. A loja sabe o que você quer antes de você clicar. Mas sabe o que me chamou a atenção? A questão da sustentabilidade nisso tudo. É um paradoxo forte. Muito, porque a IA ajuda a otimizar a rota de entrega, reduzindo a emissão de carbono, mas ao mesmo tempo os data centers que rodam essas redes neurais engolem uma quantidade de energia e água que é absurda. É o custo invisível dessa economia exponencial. E isso vai ser o grande gargalo técnico e ambiental da próxima década, se não mudarmos a matriz energética. Pois é, Olha que incrível. Ele trazendo uma crítica, justamente baseando-se no material, sobre o gargalo que nós temos, que é de mais energia e de gastar menos água para o resfriamento dos data centers. Isso é um fato. Eu que sou estudante dessa área, o que está implicando justamente isso de
ser mais utilizado aí no mundo é justamente essa ideia de que, cara, nós estamos gastando recursos que demoram muito para se renovar, né. Quando você faz uma perguntinha básica para IA, é como se você gastasse, por exemplo, qual é o clima de hoje na minha cidade? Você gastou uma gota de água limpa que foi utilizada no data center para resfriar, né, todo aquele aparato tecnológico. Então, olha, muito bom, né, muito bom. E você está gostando? Gostando desse negócio aqui? Já clica aí no gostinha, né, clica aí, já aciona o sininho das notificações para você ficar por dentro de mais conteúdo. Eu quero trazer justamente como você utiliza essa ferramenta maravilhosa aqui no notebook LM, o Gemini, para que você possa otimizar também o seu tempo, mas só vou poder fazer isso se eu ver realmente que vocês estão participando aí do outro lado da telinha. Curte aí, tá? Depois que terminar aqui, deixa o teu comentário, tá? Mas vamos lá. Lembrando, paramos, ele trazendo justamente a problemática do uso de fontes renováveis, que demoram, né, para se renovar, como a água, para o resfriamento do data center. Continuando. O que me faz pensar muito em quem nos ouve agora. As empresas precisam investir urgente em cultura de inovação e requalificar a galera. Se a economia se torna exponencial, o risco da gente ficar obsoleto também cresce em progressão geométrica. Infelizmente, sim. A irrelevância chega muito mais rápido agora. Se a sua empresa ainda pensa de forma linear, enquanto a concorrência usa deep learning, o jogo acaba rápido. Então, o que tudo isso significa para o nosso dia a dia? Porque não dá para falar desse crescimento maluco sem esbarrar nos dilemas sociais. E os dilemas são profundos. A fonte levanta a questão da caixa preta, por exemplo. Aquela história de que a gente vê o resultado da rede neural, mas não entende como ela chegou lá. Exatamente. A falta de transparência do algoritmo. Como auditar uma decisão se nem os engenheiros conseguem rastrear os bilhões de parâmetros que levaram àquela conclusão? E isso deságua direto no viés algorítmico, que é super perigoso. Demais. Como esses sistemas sem transparência podem acabar perpetuando preconceitos que já existem na nossa sociedade, só que em uma escala massiva e automatizada. Mas olha, eu queria fazer um contraponto forte aqui sobre esse viés. Se os algoritmos aprendem única e exclusivamente com os nossos dados históricos, o viés algorítmico não é apenas um espelho perfeito e cruel do próprio preconceito humano? A gente não tá, no fim das contas, exigindo que as máquinas sejam moralmente superiores a nós mesmos? Isso levanta uma questão importante e muito filosófica até. Sim, a máquina é um reflexo otimizado dos nossos próprios defeitos. Ela não cria o racismo ou o sexismo do nada, ela herda dos dados. Exato. Mas é exatamente por isso, pelo poder de amplificação e pela velocidade do estrago, que a fonte sugere que a saída não é puramente técnica. A única saída é a colaboração interdisciplinar. Juntar a galera de humanas com a de exatas? Basicamente, precisamos de cientistas de dados sentados na mesma mesa que sociólogos, especialistas em ética, legisladores. Só assim dá para criar uma IA justa e responsável. Faz todo. Eu preciso parar aqui. Você vê que a apresentadora levanta um problema e eles estão se tratando como humanos, né, se passando por humanos. Mas ela levanta um problema filosófico, ideológico, político, e o apresentador traz, por mais que seja uma pretensa solução, vamos colocar a galera de humanas e exata numa mesa e tal, mas, cara, o fato de termos uma IA se passando por 2 seres humanos, trazendo justamente essa reflexão, que a intenção aqui não é falar o meu material aqui, né, Fundamentos da Filosofia ou da Filosofia da Inteligência Artificial, a intenção não é falar sobre essa parte filosófica ou política ou moral, né, da Deep Learning, mas é justamente trazer essa reflexão mais bacana, que traz essa reflexão, depois que você ouve, você vai parar para refletir. Aí entra, entendeu? O humano para pesquisar, para se aprofundar, para se permitir expandir a consciência, para ter respostas próprias, né. Então, muito legal, mas vamos continuar, bora lá. Todo sentido. E tem a questão da privacidade também. O texto menciona o impacto violento de leis como o GDPR na Europa. Que forçou a galera de tecnologia a correr atrás de técnicas como a anonimização de dados, porque a conformidade virou um pré-requisito, não acessório. E sobre o futuro do trabalho. A automação com certeza vai deslocar muita gente. E não é só trabalho manual, não. Longe disso, a automação está subindo a escada cognitiva, e o autor destaca que, embora as habilidades técnicas como entender de Python importem, o que não é automatizável vira ouro. O pensamento crítico, a resolução criativa e, claro, a inteligência emocional. As máquinas não têm consciência social. Pelo menos não ainda. E não terão tão cedo. É aí que o fator humano se torna inestimável. Uau. Bom, fazendo um resumo rápido da nossa jornada de hoje para quem acompanhou a gente até aqui, nós começamos lá na base técnica, entendendo como o machine learning funciona. Supervisionado, não supervisionado e por reforço. Isso. E vimos que não adianta ter o melhor motor se a gasolina é ruim, destacando a faxina e a limpeza dos dados. Aí mergulhamos nas redes neurais que imitam nosso cérebro, impulsionadas por linguagens como Python. Que é o chassi que gera toda a economia exponencial e desrompe os negócios. E por fim, a gente esbarrou de frente com a caixa preta, a responsabilidade ética, do viés e como o futuro do trabalho vai exigir que a gente abrace o aprendizado contínuo para prosperar. É um mapa mental completo e essencial para sobreviver nesse novo mercado. Total. E para fechar nossa análise profunda de hoje, eu queria deixar uma reflexão bem provocativa para nossa audiência ponderar. Manda. Se a inteligência artificial está rapidamente dominando todas as respostas técnicas e analíticas do mundo, será que no futuro da economia exponencial, o trabalho mais valioso que restará para a humanidade será simplesmente a capacidade de fazer as perguntas certas? É uma excelente reflexão para levar para a vida. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima análise. Cara, eu coloquei aqui em 1.5x pra gente avançar um pouquinho mais, mas, cara, sensacional, né? Terminou trazendo uma provocação pra gente refletir. Maravilhoso, muito bom. Agora me diz, um PDF desse aqui de quase 80 páginas. Você ouvir esse podcast, o que que você já entendeu? Ah, não, mas não entendi muita coisa. Você pode voltar. Você volta e ouve o que que é 12 minutos. Você leria um PDF de 80 páginas em 12 ou 24 minutos? Nunca, nunca. Então, a ideia, você, no máximo, né, pode fazer uma leitura inspecional ali em 20 minutos, mas a ideia é justamente você ser confrontado por essas informações, por esses dados, e você ir atrás, como ela trouxe aqui. Será o que vai sobrar para a humanidade? Será saber fazer perguntas para a inteligência artificial, né? Saber formatar o prompt ideal? Será que não seria isso? Fica aí o questionamento, né? Mas
Vamos para a próxima parte, porque ainda tem coisa ainda que eu quero trocar ideia com você. Estudante, meu querido estudante, eu sei que demorou um pouquinho o vídeo, mas para quem tá aqui no YouTube sabe que aqui a intenção é justamente trazer informação para que você aprenda alguma coisa e transforme a sua vida. E não tem como trazer um conteúdo desse, né, dessa envergadura, mostrando para você na prática como fazer o que está sendo feito, se não for um conteúdo demorado, né? Então, peço para você paciência e postura de estudante. O que é aí 30, 40 minutinhos para você aprender como fazer tudo isso. Mas eu te pergunto, você gostou dessa videoaula? Porque isso aqui é uma videoaula, tá? Se você gostou, eu peço por favor que você deixe aí o seu gostinha, que você acione as notificações, que você se inscreva nesse canal para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, porque agora o prof aqui deixa um pouquinho aí a matemática, as exatas, para trazer para você, estudante do outro lado da telinha, como ser um estudante mais eficaz utilizando as novas tecnologias de inteligência artificial para otimizar o seu tempo. E eu quero trazer justamente para você que a aplicação do Notebook LM, do Gemini, que são as duas IAs da Google e a grande empresa Google aí, que tem justamente os maiores servidores, que está há várias décadas aí na vanguarda da pesquisa na internet, né? Então essas duas ferramentas aqui são incríveis para quem quer estudar e aprender qualquer coisa, seja aqui por meio de PDF, seja por meio da internet, tá? Então eu quero trazer esse conteúdo para você e eu quero saber se você vai me acompanhar, vai junto comigo nessa jornada, tá bom, estudante? Na próxima videoaula eu quero estar trazendo justamente aí o vídeo formatado desse conteúdo. Quero falar um pouquinho mais, porque o vídeo é sempre um pouquinho menor, né? O podcast é sempre um pouquinho maior. Já consegui fazer podcasts aí de 26 minutos, né? O ideal para você ouvir fazendo alguma coisa ali, né, gente? Então, eu quero trazer para você os vídeos, os mapas mentais, quero mostrar para você como é que configura e eu te convido a seguir junto comigo. Mas deixa eu ir, porque já tem um tempinho que nós estamos aqui. Muito obrigado, Deus abençoe você e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.